Nós somos aqueles caras e hoje tentaremos descobrir quem é a viúva. Teremos 5 participantes que contarão suas tristes histórias de como ficaram viúvas, mas apenas uma delas estará dizendo a verdade. Será que a gente consegue acertar? Vem descobrir. Muito feliz e agradecido de anunciar hoje aqui um dos pais do YouTube brasileiro. Fica puto não, é isso mesmo. Júlio Cocielo. Vou falar, é uma honra estar aí com vocês. De verdade, acompanho demais, tava até feliz. É o fundo branco mais famoso do Brasil. Muito obrigado pelo convite, vai ser bom demais. Sou fã pra caramba, você parece um Schnauzer, já te falaram isso? Muito! E você que tá assistindo esse vídeo, vai também lá no meu canal, que vai ter uma Copa Cirrose. Com esses caras. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Tá um clima, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, primeiramente, sejam muito bem-vindas. Hoje o tema do vídeo é quem é a viúva. E eu espero aqui que vocês possam entender as nossas brincadeiras, porque aqui tem um bando de idiota. Vamos começar do simples, né? Nome, idade e há quanto tempo é viúva? Meu nome é Jaira, eu tenho 49 anos e eu sou viúva 4. Meu nome é Marjorie, eu tenho 48 anos e sou viúva 2. Eu sou Bebel, tenho 57 anos, sou viúva há 4 anos. De poodle, né? Cara, pelo amor de Deus, gente. Desculpa, Bebel. Me convidaram aqui pro vídeo. Eu sempre assisto, são vídeos de resenha, entretenimento. Mas o clima tá levemente pesado. E tô tentando me soltar, porque estou incomodado. Quantos anos, Bebel? 4 anos. Você tem 4 anos? Quantos anos eu tenho? Quantos anos eu tenho? Tô falando, é um poodle. Larissa, 29 anos, 4 anos e meio, quase 5. Caroline, 37 anos, quase 5 anos. Cara, normalmente a gente faz as aberturas aqui quando tem um convidado, Cocielo. Ah, é? Uma pergunta inicial sua, meu irmão. Ô, gente. E aí? O que você quer perguntar? Veio alguma coisa na sua mente aí nesse momento? Deixa eu Pô, pegar. gente, vamos perguntar o... Eu acho que eu... Core, né? a história, o Marinho né? morreu de quê? Tem que começar pela que história. quebrar esse gelo. É um vídeo triste. Cara, vou te falar, é um momento difícil, hein, Francisco? Você precisa dessa informação, mas você não quer essa informação. Exatamente. Porque, né, ninguém quer ficar ouvindo isso. Mas a gente precisa ouvir isso pra fazer... pra tentar acertar. A gente precisa de qualquer insumo, né, possível. E num vídeo com esse tema, esse é um insumo, né? Perfeito. Mas a gente é capaz. Eu também acho, é isso. Ele morreu de Covid. Atropelado. De Covid. Covid também. É acidente de carro. Covid. Gente, é o seguinte, a gente tem aqui nesse momento um grande desafio. E é muito grande mesmo, porque ninguém consegue falar. Não, vamos lá, olha só. Quanto tempo vocês foram casadas? 20 anos. 20 anos. Eu fui casada há 2 anos. 40 anos. 40 anos casada? Eu tinha 2 anos de casada. 2. Bebel, me tira uma dúvida. Com quantos anos você casou? Com 16. Em que ano que foi, Bebel? 84. É porque eu fiquei grávida, e a gente casou. Ele tinha 24, eu tenho um filho de 41 anos. Deve ter a idade de vocês, né? Vocês têm filhos? Sim. Eu tenho do primeiro casamento. Eu tenho 2. 2. Com Dele mesmo. Eu tenho 3. 3, todos com... Não tenho. Também não. Qual é o nome? O nome do falecido? Falecido. Rodrigo. Alexander Horn. Oi? Ele era alemão. É Hordenstein. Só focar no Alexander, galera. Vamos lá também. Como é que escreve aí? Alex, depois o Sander. Você conheceu ele tava viajando de férias? Ele trabalhava aqui? Qual que é a história? Eu conheci ele num lugar bem provável. É ali na Maria Quitéria, É o Empório, não sei se vocês conhecem. Não, é não. um fim de noite, assim, que todo mundo vai. Eu tava solteirona, um tempo divorciado. Meus amigos falaram, você tem que ir, você tem que ir. Porque eu falava que eu só ia casar de novo se fosse com um gringo. E o Horn tava lá. E aí deu certo. Larissa. Pedro. Cadu, Carlos Eduardo. Eu não quero ser chato, mas eu vou ter que ser chato. Foram 3 de Covid, né? Aí um foi atropelado, outro foi... Acidente de carro. Eu, infelizmente, queria os detalhes. É chato? Não. A gente tem um objetivo aqui, irmão, e faz parte. A gente precisa captar essas nuances. A gente precisa bom. separar o que é verdade do que é mentira, só sabendo as histórias pra fazer. Se vocês quiserem zoar, meu pai também morreu, cabeça quente, aneurisma pipocou. Ele teve uma crise de diverticulite, ele tinha um problema hereditário e diverticulose, né, que é um problema no intestino. Ele teve uma crise de diverticulite, ele começou a ter uma hemorragia e a gente tava no auge, assim, da pandemia, em 2021. E aí eu tive que levar ele pro hospital do Andaraí. Era a única chance que eu tinha lá, né, por
ter gente conhecida lá dentro. Foi onde consegui atender e só estava atendendo gente de muita emergência. E aí ele teve essa hemorragia sem parar. Eu não queria levar justamente porque eu sabia que muita gente estava pegando Covid na época. Aí eu consegui um contato com meu primo que trabalhava no outro hospital público ali no Meia. Quando ele fez o contato lá, ele atenderam e aí ele pegou na emergência. Mas ele teve que ficar porque não dava pra liberar ele pra casa, porque não era uma coisa que sanava na hora, por conta da hemorragia que era muito forte. E aí eles pediram pra ele ficar lá, pra ele conseguir fazer a colonoscopia. Ele pegou na emergência e eu só fui saber, assim, 6 dias depois que ele tinha... Fui vê-lo, né? E mais 2 dias depois que ele começou a apresentar os sintomas, que era quando ele ia ser liberado. Foi quando entubaram. Naquela época também os resultados não saíam rápido. E aí ele ficou entubado. E aí foram daí do início, que eu levei ele no dia 23 de março, até o dia 30 de abril, quando ele faleceu. Ele chegou a entubar e faleceu. Legal, vocês me trouxeram pro Rio pra eu ficar mal. Não, mas quem que passa o briefing pra elas? É papo Precisa reto, esse clima de velório? Só o Bebel que tá muito feliz ali. É uma doideira. Bebel tá rindo na peça. A gente tem que pensar também o seguinte, a gente tá se sentindo mal aqui de falar, né, de uma resta pra cima. Só que, tipo assim, pode ter uma atriz maravilhosa aqui. A gente já viveu coisas aqui inacreditáveis nesse sentido. Chico, tem 4 pessoas mentindo pra gente, mano. Perfeito, Se a gente não levar em conta isso, a gente não vai fazer o vídeo. Marjorie, a gente quer saber de você um pouquinho da história. Eu não sei nem como fala isso. Como que é, Marjorie? Não, ele tava voltando da academia, na Nossa Senhora de Copacabana. Ele foi atravessar, ele se distraiu para me cumprimentar, que eu ficava na sacada, e ele foi atropelado por um... E você viu? Eu vi. É a doideira. Porra, vou embora. Aí é maluquice. Eu não quis fazer essa pergunta. Tá tudo bem, fica tranquilo. Já passou. Vamos pular pra Bebel. Bebel. Nós pegamos Covid. Você também tinha pego, né? Eu peguei com o sobrinho dele. Aí em seguida ele pegou, em seguida meu filho pegou. Meu marido internou 11 dias depois, meu filho internou 2 dias depois, meu filho ficou 24 dias internado, meu marido ficou 15 dias e a história foi essa, foi de Covid, né? Ele já tinha tomado a primeira dose, então a gente estava mais tranquilo e tal. Ah, isso que eu ia te perguntar. Consegue situar a gente na pandemia? Quando que foi, mais ou menos? Foi depois da primeira dose já, então? Já tinha 2 anos e meio de pandemia. Então a gente já estava aqui mas foi na hora que deu aquele boom, terceiro boom, 2021. Peguei em maio e aconteceu o fato em junho. Tá legal, vamos passar aqui também pra não ficar rendendo muito, Larissa. Também era pandemia, mas não foi de Covid, foi acidente de carro. A gente morava junto, a gente brigou um dia. Eu não queria ficar no mesmo ambiente que ele, liguei pra uma prima e fui pra casa dela. E quando eu acordei com o pai dele me ligando, dizendo que ele tinha sofrido um acidente. Só que ele não faleceu na hora, ele ainda foi pro hospital, ficou 3 dias, mas ele já tava desacordado, né? Eu não pude me despedir, nada disso. Assim. Aí, pariu, gente, que coisa horrível. A gente tava casado há 2 anos. Não tava, velho. Cadu, na pandemia, corretor de imóveis, pintou um cara que queria comprar uma casa. Eu tava vindo de outro estado e ele quis sair, mas Cadu era asmático. Trouxe Covid pra casa. Quando foi em setembro, dia 19 de setembro, ele foi pro hospital, foi entubado. No sábado, ele faleceu. Sensação horrível. Pode parar já, inclusive, né? O clima tá complicado, tá um negócio assim, eu não esperava tanto. A gente achou que daria pra fazer esse vídeo, né? Mas... Então, no ruim, joga pro amigão aí, o convidado aí. Curcielo, tá contigo, meu irmão. Fé em Deus, hein? Segura essa aí. Bem-vindo. É uma experiência que a gente quer passar junto com a galera. Então tá difícil pra gente aqui agora, pra vocês também, mas juntos a gente vai conseguir superar isso. É isso. Vocês que estão aí toda semana com a gente, nessa você não vai fugir, não. Nas boas e nas más, meu amigo. Nessa você vem junto. Não tira esse vídeo daí. Cara, então, eu queria saber, porque só a Marjorie acabou falando quando ela tava contando a história antes, como que elas conheceram, pô. Eu conheci ele, eu tinha 21 anos, começamos a ficar. Ele não queria nenhum compromisso comigo. Ele me achava muito moderna pra época. E aí ele me deu uma enrolada, ficou com algumas amigas minhas antes de ficar comigo. Deu dor de cabeça ainda, então. A gente começou a sair em fevereiro, depois a gente só foi começar a namorar em junho. Ah, não rolou tanto. E aí a gente namorou 1 ano, noivou 1 ano e depois que a gente se casou. Moramos Casou 1 com ano, mais ou menos 23. Talvez muito cruel da minha parte falar isso, mas eu tenho que falar. Só não fala olhando nos meus olhos? Não, é porque talvez ela seja muito bem resolvida, porque o Rodrigo tá em vida. E é o seguinte também, porque de repente, algumas mulheres que estão aqui, elas trataram isso de uma forma metafórica. Então elas estão falando do ex como se fosse um falecido, que eu acho que de repente é o caso da bem resolvida Jaira. Então vamos votar nela logo pra acabar o vídeo mais rápido. Não.
É atriz. Atriz, a Jaira. Já teve duas que eu identifiquei que são atrizes, pelo jeito de falar, pelas expressões. Você atua muito bem, Jaira. É? Poxa. Novela Topa Tudo da Globo. Nossa! Quando vem no muito detalhe, é porque precisa mostrar que está com a razão. Sim. Mas muitas vezes não está. Perfeito. Volto a se atentar ali na Jaira. É, tem que prestar atenção. Ao mesmo tempo que é bem resolvido, também tem um ponto de tá falando demais. Ele também foi 20 e tantos anos juntos, né? A que mais ficou tempo junto. Mas é aí que para de falar. Bebel 40. Bebel tem 40. Eu quero falar aqui o seguinte, vamos lidar, vamos aprender com os mexicanos. Os mexicanos, eles na verdade... Ah, uma festa, pô. Eles comemoram... E saúdam, né? E saúdam, por exemplo, eu já tô falando aqui, no dia que eu partir... É festa. Eu quero um pagode. Meu velório é open bar, já falei isso também. Exatamente, entendeu? Eu não quero ninguém triste. Ninguém triste. Mas feliz também é ruim pensar Não nisso, é né? não, cara. Não é não, cara. É celebrar minha vida, entendeu? Porque minha vida foi bonita. Já tá dando discurso? Para com isso, hein? Já deixa pra posteridade. Testamento? Ela teve as dificuldades dela, todo mundo até de repente sabe, dos percalços. Mas eu quero que vibre o que foi bom. Cara, na moral. Ó, entendeu? Ó, isso aqui é coisa boa da minha vida, ó. Eu conheci o Roberto no banco. Eu fui no banco, aí eu olhei assim, gente, cara bonito, né? Com 16 anos? Não, eu tinha 14. 14 no banco? É, minha mãe tinha conta no banco e eu... Ah, você foi com ela? É, não, eu fui no banco com minha mãe, aí conheci o Roberto lá. Eu com 14 anos eu dirigia. O quê? Isso, toda onde, irmão? Pelo amor de Deus, gente. Sou de Macaé, capital do petróleo, conhece? Tu quer respeitar. Do ponto que você olhou pra ele e falou, gostei, até você casar com ele, tem um caminho. 2 anos e meio. Quê? Mas eu tô dizendo assim, você que procurou a iniciativa, como é que foi? Eu que paquerei ele. Eu vi sim, gostei daquele cara. Como é que tu paquerou ele? Ah, todo dia eu ia pro colégio. Aí quando eu saía do colégio, que eu passava em frente ao banco, ele tava entrando no banco. Aí eu passava no Fusquinha, sabe, dirigindo. Pô, não é possível, gente. Que criança que é essa, cara? Você que tá no Fusca? Eu que ia no Fusca. Ela dirigindo o carro. A gente tá falando o quê? 1981. Década de 80, Ramon. Olha, escuta aqui, Ramon. A gente acha que é descolado. A garotada hoje acha que é descolada. A década de 80, meu irmão. Naquela época não tinha essa lei que é só com 18? Não, a década de 80 era feroz. Essa lei começou em 97. Olha lá! Achei que era o Faustão agora. Um dia o gerente do banco foi lá em casa visitar lá. Aí eu falei assim, seu Geraldo, tem um moço de cabelo enroladinho lá, que senta na primeira mesa, assim, quem é? Aí ele falou assim, um que tem um dedinho assim? Eu falei, não sei, só vi de longe. Vai lá no banco amanhã. Eu fui, né? Mamãe, vamos no banco. Aí chegou lá, seu Geraldo me botou onde? Pra sentar na mesa de quem? De Roberto. Aí Roberto à noite foi em casa e começou a chamar minha mãe de minha sogra e vovó de minha avó, de vovó. Que isso? O Roberto também gostava, é pra frente, né? Aí minha avó falou assim, muito metido, não gostei não. Aí minha mãe falou assim, mas eu gostei dele. Vocês acreditam que ele chamou minha mãe de minha sogra a vida inteira? Essa foi um pedaço da minha história, né? Se a história posterior do Roberto é verdade, eu não sei. Essa daí que ela tá contando, eu tenho certeza que é. Não, mas tá demais, porque ela tá contando com uma alegria, ela tá relembrando os momentos. Fantástico, velho. Se for mentira... Não, se o Roberto estiver vivo, eu vou matar ele. Desculpa. Larissa. Eu e o Pedro, a gente é da mesma cidade, que é Nova Iguaçu, e ele era o meu crush de pré-adolescência. E aí, no ensino médio, a gente começou a estudar na mesma escola, e aí a gente começou a ficar, começou a namorar, e depois de 7 anos de namoro, eu casei, em 2018. 7 anos de namoro. 7 anos de namoro. Eu comecei a namorar com 16 anos. Caroline. Eu trabalho com imóveis, não sou corretora, mas trabalho na área. O Cadu, ele foi lá na empresa. Um belo dia eu tava na rua, conversando com uma amiga, e ele conhecia essa minha amiga. Mandou uma mensagem pra ela, quem é? Ah, Carol, tal, não sei o quê. Eles marcaram meio que um encontro nosso, sem eu saber. Eu fui, só que chegando lá, Essa risada me pegou agora. Muita coisa. Só que chegando lá, deu um rolo, porque ele na verdade, trocou. Ele ficou com ela e não ficou comigo. Que vagabundo! Eu falei, então tá bom, então você fica com ela que eu vou ficar com outro. A vida andou, literalmente, aí ele começou a me procurar. E nessa da vida andar, ele ficou começando a falar comigo, mandar mensagem direto, não sei o que, quero te ver, me arrependi de ter ficado com ela. Isso foi em julho de 2009, a gente só foi ficar em janeiro de 2010. Aí em janeiro de 2010 a gente ficou e já começou a namorar. Gente, tem que votar. Exatamente. E com muita tranquilidade a gente pode estar escolhendo pra ralar
apresentar nossa amiga Larissa. Eu, com todo respeito, qualquer coisa, eu tenho total tranquilidade. Total é muita... Vamos colocar... Vamos pé no chão. Uma tranquilidade, alguma tranquilidade. De, com todo respeito, dona Larissa, eu acho que não é você. É que assim, eu não quero gastar todas as minhas fichas aqui e já sair falando todo mundo. Mas ela é uma pessoa que na primeira falada dela é atriz também. Pra mim também. Desmentir a morte de alguém é complicado porque assim, a gente pode estar indo contra uma história que é verídica. Então, toda vez que a gente vota em alguém, como a gente tá planejando votar na Larissa agora, fica uma situação complicada. Qualquer coisa dá pra mentir, mas a morte de alguém é difícil. E deixar isso pra gente é horrível. Nós que a gente tem ouvido bastante elas, são poucas informações, tem muito mais coisas pra gente extrair ali. A gente tá indo com a possibilidade menos provável, que é do cara mais novo. Tudo bem que a gente tá falando aqui de mortes que não são mortes naturais, né? São mortes quase que fatalidades. Mas a gente tá trabalhando aqui com a possibilidade menor de acontecer. Eu acho que é plausível. Olhando a Larissa, ela e o Pedro estão muito felizes hoje. Pô, mas aí é foda também, ela matou o cara aqui agora. O Pedro não pode nem existir, gente. Por poder ser muita coisa, eu acho que é justo a gente Meu votar voto vai pra Larissa. Larissa. Legal, é Larissa. isso. Eu vou... Vamos lá. Larissa. Ah, eu vou de Larissa também. Larissa, muito obrigado. Larissa, obrigado. Galera, Larissa é pura e simplesmente estatística. Estatística, cara. Tá no bosque. Tá na... Quinta-feira. Toda. Larissa. Não uma só, não. Pagode do Suel. Ela tá lá. E com um namorado vivo. Bem pra c... Né? Novo. Forte. Atlético. Vamos voltar agora pro próximo round e eu tenho uma pergunta pra vocês. Como é que tá sendo a vida de vocês pós, né, o acontecido? No início foi bem difícil, a gente tava na pandemia, né? Minha sorte, eu não trabalhei muito tempo, porque eu quis me dedicar. Depois que eu casei, eu logo engravidei. E aí eu queria me dedicar a meus filhos, não, meu filho mais velho, né? Eu já tenho 2 filhos. Podia me prover na época, né? Não precisei trabalhar, nem procurar nenhum ofício, apesar de eu ter me formado e tudo. E aí logo depois, assim, passados uns anos da gente casado, os meninos já tinham uns 10 anos, ele me puxou pra trabalhar com ele. Foi a minha sorte. Eu sou tabeliã de notas e hoje eu sou Orives, né? Porque eu tive que acumular função pra poder garantir a casa. Foi a minha sorte, que eu aprendi o ofício, eu já conseguia lavrar, fazer boa parte do trabalho dele. E quando ele faleceu, coincidiu também com a coisa da questão da pandemia, a gente poder trabalhar por videoconferência. Então casou tudo. Eu pude continuar trabalhando e o meu filho mais velho, ele tava fazendo direito, já tava começando a estagiar e ele pôde me ajudar. Tá difícil ainda, né? Tem só 2 anos, eu tava praticamente de lua de mel. Eu casei 43 anos, então assim, eu já tinha passado por um casamento, já tava muito tempo esperando encontrar alguém bacana e quando eu encontrei, a gente só teve 2 anos. Eu fui embora do Brasil porque ele é alemão, aí eu fui resolver as questões das propriedades e tudo, que você fez a pergunta da herança, isso foi uma coisa que, graças a Deus, mudou minha vida, mas eu preferia 1000 vezes ter meu marido do meu lado, eu não preciso mais trabalhar. Você teve que ir pra lá? Eu hoje moro na Malásia, porque ele mexia no mercado financeiro e a gente tinha negócios, porque as empresas são de Hong Kong, mas eu também não sabia muito, estava aprendendo ainda a mexer no mercado financeiro para poder aplicar a minha... Pô, Marjorie, você me perdoa uma coisa assim, né? Porque eu acho que eu vou entrar num momento assim que eu preciso resolver isso comigo, tá ligado? Pô, eu não consigo acreditar, e aí vocês podem me corrigir se eu tiver errado, tá? Mas eu tenho que levar essa teoria, senão, assim, senão o meu vídeo não vai acontecer nunca. Fala logo, filha da p***. Vocês concordam comigo em algum sentido? Que a pessoa que tá aqui, ela tem que estar bem resolvida com a situação. Não, mas aí você me pergunta como é que eu vim parar aqui. Essa que é a sacanagem que fizeram comigo. Cara, porque a produtora, que é a Renata, ela é amiga da minha filhada e não tava achando a viúva e vieram, não, tia, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. E aí a desculpa que ela deu quando me explicou aqui na porta é que eu preciso voltar a ter a alegria de viver que eu sempre tinha. Eu adoro comédia, eu adoro rir. Acabou com isso. E aí eu tô aqui meio que de paraquedas, né? Porque eu não esperava que fosse ser isso. Mas assim, acho até que vocês estão pegando leve. E assim, eu acredito que não é fácil pra ninguém. Nem com 5, nem com 10. Eu acho que eu nunca vou me recuperar do que aconteceu. Eu duvido que ela esteja falando a verdade. O que aconteceu, Marcelo? Compartilha tudo na tua voz, você tá angustiado. Eu prefiro acreditar que o que você tá falando pra mim não é uma verdade, entendeu? Eu também queria acreditar. Você tem que parar com isso. Eu comentei com o Chico aqui, ela tem cara e nome de atriz vilã. Papo reto. Meio Nazaré, né? Que é isso? Você tá rindo por quê? E ela tá dando no meio de todo mundo, tá fazendo o papel da vilã aqui. Não, o Cossielo falou, o Marcel falou também. Cossielo me pegou. Cossielo. É Júlio? Coelho. Então o Coelho falou.
Porque a Marjorie tem cara de vilã. Marcial trouxe aqui e no início, a Jaira tava falando e ela já tava chorando. Ela tá estudada, ela tá trabalhada. Eu não vou estar questionando isso, não. Eu tô também tranquilo. prefiro me ausentar. Eu sou Esse elefante tirado da sala. Cara, então... A verdade é a seguinte, o clima tá uma merda. Sim. E pesa de uma maneira quando chega na nossa amiga Marjorie, que a única escapatória que a gente tem é jogar pra Bebel. Toca pra Bebel, filho. Craque de bola, Bebel. Mas chora, Bebel. Risada, Bebel. O nosso alívio aqui, irmão. Pode eliminar todo o resto, se deixar só essas duas aí. Vai chorar, joga o Bebel. For fazer esse bate-bola ali, tá de boa. Tá resolvido, né? Porra, total. Bebel, por favor. Bebel. Quer saber a verdade? Gostaria. É o papo reto. Muito ruim? É uma vida antes e depois. Eu tinha uma vida antes, depois eu tô refazendo. Por quê? Conheci meu marido com 14 anos. E minha vida foi uma vida boa. O que eu recomendo? Casem, todos, casem, vai ser feliz. Que eu fui feliz por 44 anos. Desculpa, Carol, só por uma curiosidade, qual era a ocupação do Roberto? Meu marido é empresário, tinha loteamento, além de ser advogado. O Alexander era... Trabalhava no mercado financeiro. Mercado financeiro. Meu marido também era tabelião de notas. Cadu era corretor, então a vida foi difícil. Então eu tive que trabalhar para manter a nossa casa, tive que deixar a nossa casa. Fui trabalhando, vivendo, não tinha como parar de trabalhar. Não me envolvi com mais ninguém. Vocês sentem vontade de entrar em outro relacionamento, se casar de novo? Particularmente não. Vivi 20 anos com ele e mesmo assim eu já pensava, se eu me separasse, eu não ia querer mais ninguém. Meus filhos me fazem muita companhia, minha casa vive cheia. Pra que eu ia querer outra pessoa pra encher meu saco e querer mandar nos meus filhos? E você, Marjorie? Acho que vai ser difícil achar alguém assim, como ele era muito diferente. E aí ficou... Mas assim, acho que é muito cedo. Eu também não sou o tipo de mulher que nasceu pra ficar sozinha o resto da vida. Acho que só o tempo vai dizer. Cultura dos pertences, né? Por favor, Bebel. Eu também não penso em arrumar ninguém, não. Tô tranquila. Eu tive um companheiro muito bacana comigo, entendeu? Então qualquer coisa que eu arrumar vai ser muito baixo. Você que é a mais nova, você pensa em ter outro relacionamento? Já tá em outro? Claro. Ele foi embora e tinha 32 anos. Eu também. Então não tem como parar a minha vida. Apesar de ter passado um luto. Tem quase 5 anos. Em setembro, completa 5 anos. Então assim, a vida tem que andar. A Carol, ela cometeu um erro que eu acho que é um erro, tá? Espero estar certo. Que muitas pessoas, quando vêm aqui mentir pra gente, cometem, tá ligado? Que ela falou assim, muitos maridos aqui tiveram mais dinheiro do que o meu. Tipo assim, meio que falando que as outras pessoas também poderiam ser viúvas e ela, tipo, tá sendo só mais uma mentirosa, tá ligado? E normalmente não é a pessoa que é, entendeu? Eu puxaria minha votação na Carol aqui agora, Não, pra tirar ela. Eu voto nela não por isso, tá? Porque eu acho que esse argumento foi uma merda. Que isso, cara? Não, que isso, pô. Esse argumento é forte, pô. Tô brincando. Mas, tipo assim, eu também acho que de todas aqui, é o que, tipo assim, a história eu achei a menos, entendeu? A mais fraquinha mesmo, a história meio que sem detalhes, né? Mas tem um ponto, às vezes a pessoa que fala muito tá enganando por ser atriz e tudo mais, a que fala pouco tá um pouco tímida de estar participando de uma gravação, enfim. Pra mim, a Carol, ela estava muito fraca até então. Eu acho que essa última fala dela é a melhor fala dela até agora no programa. Mas, ao mesmo tempo, ao comparar com as outras mulheres que aqui estão, e eu gosto muito do teu argumento, o meu voto é na Carol. 2 na Carol. Eu sigo com o Marcial. Eu voto na Carol também. Votaria na Jaira. Eu acho justo, eu acho um voto justo também. Então é isso, Carol. Obrigado. Carol, obrigado, tá? Carol. Valeu, Carol. Então essa história também eu achei ela distante, né, da história. Caramba, não traz aquela emoção. Terceiro round, vou falar a verdade, tá? Eu já consegui entender aonde vamos parar aqui. O que seria esse norte que você tá dizendo que... Tô sentindo que vai todo mundo aqui. Você acha que é ela? Não, eu acho que vai todo mundo aqui no final das contas. Achar que é ela. Eu tô pra essa linha. É porque é verdade, gente, com todo respeito aqui, antes de eu trazer a pergunta, é que se não for isso aqui, acabou o planeta Terra, né? Vou te falar. Tipo assim, mano, a Fernanda Montenegro vai ficar fodida. Ramon, vai ficar fodida. A Fernanda posso Montenegro... dar informação? Não é. E eu tenho certeza que não é. Aí acabou. Aí... O luto é ruim, óbvio, todo mundo sabemos disso. Olha mas, lá, Elvio. E pra levar pra cima, né? Pra se divertir, pra se distrair. Vocês construíram algum hobby? Eu sim, eu comecei a fazer ourivesaria. Fiz um curso de ourivesaria. Meu marido sempre teve vontade, sempre gostou de ouro, sempre me deu muito presente em ouro. E ele sempre quis que eu mexesse com isso. Mas aí... Caralho, Jade. Arebaba. Mas é engraçado que hoje você não tá com ouro, né? Eu acabei de dizer, eu moro em Vila Isabel e eu fui assaltada constantemente. Elas são ignorantes um pouco, né?
Aí virou um hobby, uma fonte de renda, né? Foi o que me ajudou a sair, realmente me tirou. Comentaram até que meus filhos são fãs de vocês. Um beijo pra eles. O que me trouxe de volta também eram os vídeos que ele me mostravam do Casimiro. E o Casimiro comentava o programa de vocês. Eu fiquei apaixonada pelo Casimiro e me ajudou muito a sair da crise de ansiedade. E juntou com o hobby da aniversaria, que ajudou e hoje também me mantém. Inclusive, se precisarem de trabalho. Ó, talvez eu precise apertar a minha aliança. Tu faz isso, né? Tá bem, tá bem. Marjorie. Logo que aconteceu o acidente, eu fiquei meio zonza, eu larguei todos os meus hobbies. Então agora eu viajo bastante. Como eu educo meu filho, eu faço homeschool. Então isso já é uma coisa que me ocupa o tempo todo. A sua ocupação, você já falou? Eu sou fisioterapeuta, mas eu não tô atendendo. Atriz não, né? Quando eu era nova eu até fiz, fui modelo também, mas é uma vida muito incerta, não tenho paciência. Eu viajo. Cara, meu irmão, pô, a Bebel me pega muito, mano. Ô, Bebel, se for você é um exemplo. Obviamente, você sente o luto, você fica chateada, mas é o que eu sempre comento. Eu perdi pai, ele quer me ver bem. Assim como seu marido quer ver você bem. Então, se for você, isso é extraordinário. A Bebel tá trazendo um outro lado que as pessoas às vezes esquecem, que a pessoa, assim, que pode conviver com um luto, pode entender toda a dor que aconteceu, mas também aprender a levar isso pra frente. Tô chorando há 4 anos. Hoje eu tô falando bem com vocês e não tô chorando. Isso tá sendo uma prova pra mim também, entendeu? Tá sendo uma sessão de terapia. Aí tu vai fazer a Marjorie chorar de verdade dessa vez. A Jaira também me passa isso. Porque me lembrou até minha mãe. Eu ia falar isso da Bebel, juro por tudo. Eu não sei porquê, mas assim, em algum lugar você lembra minha mãe, assim. Ai, que bom. Tipo assim, numa energia. Pode ser que isso também esteja me pegando e me pendulando. A me... Tá contaminando o pensamento. Mas é muito fantástico pra mim, assim. Dito isso, eu vou começar aqui com a minha teoria que eu tava antes. E eu já sei que você vai falar, tô contigo. E eu vou votar na Marjorie pra tirar a Marjorie, tá ligado? Impossível. Não. São 2 votos aqui. Pra mim, a final é Jaira e Bebel. Tudo bem não achar Que não é a Marjorie. que não é mais, mas não podemos tirar ela desse Eu também vídeo. concordo. A Jaira, ela tá muito pra frente. Tá sem ouro. Ela tá muito brifada. Tu tá vendo mais verdade na Marjorie e na Bebel. Na Marjorie, nenhuma. Nenhuma verdade? Conteúdo, entretenimento. Impossível, tu tá nessa segurança? Toda vez que a gente fala da Marjorie, ela começa a chorar, gente. Ela tá ganhando a gente no psicológico. Faz o seguinte, vou tocar essa porra. 1, 2, 3, 4, 5, 7 papéis aqui, por favor. Secretinho? Voto secreto. Vamos invocar o voto secreto. Porque a Marjorie tá acabando com a gente. Isso não pode acontecer. Nós somos aqueles caras. Alguém Elas estão iludindo a gente, daqui. E aí tá esse negócio psicológico que a gente tá entrando num conflito aqui. Exato. Que não é pra rolar. Não, ótima leitura. Momento inédito e histórico no canal, Francisco. Uma confusão danada. Sim. Eu tentando convencer o Ramon tentando me convencer. Conselheiro chegou e falou assim: ó, sério, eu resolvo. Toma, ideia genial. Ei. Einstein e a gravidade. Cossielo e o voto secreto. Coisas que se conversam. Paralelos. Vamos aos votos. Você de casa dá o like, tá bom? Se inscreva. Rufem os tambores, que rufem os tambores. Primeiro voto. Jaira. É o teu, olha o teu papel. Não, esse é o meu, Balé. É verdade, esse é dele. Bom, 2 sobre metade. Jaira. Vamos lá. Marjorie, 2-1. Tô tenso. Lembra, é voto para eliminar, né? Jaira, 3 votos, hein? Marjorie. Jesus, gente. Tá acirrado. Gente. Já era... Acabou. Já era. Acabou. Então, 4 votos Já na acabou. Jaira. E o último é Marjorie. 4-3. 4-3. Então, Jaira, Jaira, muito você obrigado, viu? Está eliminada, muito obrigado. Jaira. Bom, vamos pro round final, então. Eu acho que assim, a gente tem aqui 2 escolas de luto. O seu aqui não tem certo e errado, aqui não tem nada. A gente tem de um lado a Marjorie, que sente essa perda. E que também é porque é mais recente, né? É mais recente. De acordo com a história, de uma forma ainda muito triste. E pro outro lado a gente tem a Bebel, que com certeza, dentro de toda a tristeza, que surge de uma necessidade também, não uma superação da maneira supérflua, não, mas de carregar aquilo e conseguir transformar isso também numa forma bonita, como o Júlio muito bem falou. Então a gente tem um luto ainda um pouco mais triste, por um lado, e um outro com toda a sua tristeza e toda a dificuldade de uma perda, que já consegue falar disso de um outro lugar. É uma final, acho que emblemática nesse sentido. Tá né? difícil aqui pra gente. Difícil. Cara, querem ir para um caminho da burocracia?
Fala. Por exemplo, qual o procedimento burocrático legal depois de perder o marido? Eu sei que tem inventário, qual a documentação, qual é o papel da esposa, se alguma coisa a esposa tem que fazer, se outras coisas pode ser o filho. No meu caso, como o meu casamento era com um alemão, eu tive que fazer todo o trâmite para enviar o corpo para a Alemanha, para ele ser enterrado lá. E quem cuidou de tudo depois disso foi meu sogro, que ele ainda é vivo. Ele viu que eu estava sem condições, ele fez tudo. Eu ainda estou num processo muito complicado lidar com as leis da Alemanha. Eu tenho um advogado alemão, né, que mora no Brasil, que está resolvendo algumas coisas das minhas propriedades aqui também. Vocês moravam aqui? Não, na verdade eu estava morando na Malásia, mas eu venho... Ah, então já estava morando Ele morreu lá. aqui. A gente morava entre Malásia, Brasil e Roma, que é onde a gente tem propriedades. E você, Bebel, como é que foi o trâmite? A parte legal, minha filha que fez o inventário. Não teve briga. Teve só a parte, algumas coisas que eu coloquei no inventário, outras coisas eu não coloquei porque não tenho interesse em vender. E algumas coisas eu já passei pro nome dos meninos. Mas a parte, caso de hospital, tem um encaminhamento do cartório, que aí também o pessoal da minha família que viu, não foi eu. Eu vou me precipitar aqui. Posso me precipitar? Por favor, depois eu quero também dar uma palavra. Eu não consigo abrir mão que existe um lado humano maior na fala da Bebel, que eu acho que é diferente da tua, assim. Você conseguiu explicar de maneira burocrática. A Bebel não conseguiu explicar de maneira burocrática. A Bebel falou, não teve problema, eu passei pro nome do meu filho, que são esses, eu acho que são os verdadeiros problemas. Tem a burocracia, tem tudo, mas o fundamental é não ter briga, o fundamental é tudo que se ocorra da melhor forma possível, e isso pra mim tá totalmente na fala da Bebel, cara. Francisco. Completamente, mano. Masterclass. Tava analisando um negócio aqui, são perdas diferentes, tá? Inclusive, me chamaram pra esse vídeo tendencioso, porque eu perdi o meu pai. Não foi por isso que a gente chamou, Produção, não. filha da... Pelo amor de Deus. Tô brincando. Mas assim, foi há 2 e há 4 anos, é isso? Isso. Com 2 anos eu tava mal, com 4 eu tava bem. Isso é muito louco pra mim. Com 4 eu aprendi a lidar, as coisas começaram a fluir e eu tive a mesma energia que você. De seguir sorrindo, seguir bem, vou levar o bem pro próximo, abrir meu canal no YouTube. Aí vocês estão quebrando minha cabeça nesse momento. O meu voto segue sendo com a Bebel como, como a viúva. Eu tô indo de baixo, gente. Eu vou até o final. Você, como é que tá? Eu acho que podemos ter cometido algum erro lá atrás. Mas se for aqui, com todo respeito também a Marjorie, e eu tô achando que ela é uma atriz, mas assim, incrível. Não, mas aí é Fernanda Montenegro, como eu já falei. Uma atriz fantástica. Fantástica. Eu vou levantar e eu vou aplaudir ela de uma maneira que eu nunca aplaudi ninguém. Então assim, eu espero que realmente seja isso. Uma atriz incrível e uma viúva muito bem resolvida que vai servir de exemplo pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Não só quem perdeu um marido, às vezes quem perdeu um pai, quem perdeu um filho, que entenda que a vida tem que seguir e que independente de tudo, essas pessoas estão olhando você lá de cima e querendo a sua alegria. Então, eu acho e espero que seja a Bebel. Alguém aqui discorda? Alguém aqui vai... Não, eu vou de Marjorie. Então é isso. Você vai na Marjorie, Ramon? Eu vou de Bebel também. Eu não consigo. Tá, olha só, a mesa escolheu então, apesar do Ramon ter discordado, a maioria foi na Bebel. A gente vai então agora pedir pra vocês só esperarem enquanto a gente chama as outras participantes e aí depois a gente pede pra verdadeira viúva dar um passinho pra frente, tá bom? Eu não tava confiante na Bebel. Mas a partir do momento que ela chorou com as falas do Chico, isso me soou muito natural. Muito mais natural do que o choro da Marjorie. Só pode ser a Bebel. Meninas, por favor, podem voltar ao posto de vocês. Que a verdadeira viúva dê um passo à frente. Cara, e como é que a vida é doida, né, mano? E a gente tá aqui brincando um pouco, mas a verdade é essa, a vida é muito doida. Foi lindo, cara. É. Foi lindo. Falar, mano, eu não sou muito de falar. Escorreu? Mas escorreu legal, mano. Eu vi nela, assim como eu vejo na minha mãe, que soube lidar com isso, soube levar a vida pra frente, soube levar os filhos. Então, Bebel, parabéns por ser essa mãe maravilhosa, por ser essa pessoa incrível. Não tem como a gente não estar muito emocionado nesse momento. Minha mãe é viúva e eu me identifiquei muito ali. Não teve como sair lágrima, emocionar com todos ali. A produção atrás das câmeras também chorou. Foi lindo. Bebel, você é demais também. Beijo, Bebel. E agora você concretiza de fato as nossas palavras. Que realmente é linda a maneira que você leva isso. Meus parabéns. Dá um abraço aqui. De verdade.
Não foi fácil, tá? Ah, imagina. Não foi fácil, foi dificílimo. A minha vida tá como antes, só não tem a presença física de Roberto. No meu quarto tá a carteira dele, com dinheiro dentro. Ele saiu pra voltar. E pra mim ele tá presente na minha vida, entendeu? E eu sonho com ele, ele fala pra mim o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E Deus me presenteou por 40 anos vivendo com uma pessoa incrível. Tenho 3 filhos com ele, que é exemplo pra mim, minha família. Meus filhos estão ali. Entra, por favor, por gentileza, que esse momento pede. Qual que é o nome de vocês? Pedro e Maria Júlia. Pedro e Maria Júlia. E tem o Roberto que não tá aqui. Eu tô vendo a emoção de vocês dois e eu queria saber se realmente o que a gente tá falando aqui condiz, que ela soube lidar muito bem. E é assim, a força dela, com certeza, leva essa força pra vocês. O que aconteceu foi que eu também fui pro hospital com meu pai. Minha mãe, ela visitar nós dois, sabe? E eu não sabia do meu pai. E hora nenhuma, eu suspeitei que meu pai tava internado. Eu fui saber que ele tinha falecido uma semana depois, entendeu? Hoje tá sendo meio que um ponto de virada pra gente. Pra gente uma poder virada de falar, chave. Falar sem Então, tanta tristeza no peito, né? Quando o Marco chamou a gente pra vir aqui, a gente pensou muito. Falou, cara, eu acho que isso é uma forma maneira, papai ia gostar. A morte sempre esteve perto, ele sempre falou sobre isso com a gente. É claro que foi uma forma trágica e que a gente sente muito, mas é uma forma de honrar ele também. Vai ter um monte de gente sabendo quem é Robertão. Correto, caralho, foda. Cara, então, eu acho que o que você falou, eu acho que é perfeito, assim, que essa que é a ideia do vídeo, assim. No final das contas, a gente quer brincar, a gente quer se divertir, mas a gente quer também honrar o Roberto. E acho que esse vídeo é uma forma singela, porque quem somos nós, né? Mas é uma forma singela e de coração da gente honrar a vida do Roberto. Porque eu acho que, como você falou, e você conhece ele muito melhor, né? Ele ia gostar de ter participado, seja lá de qualquer maneira, daquele participou de uma outra maneira, mas ele acho que ia gostar de estar nesse momento com vocês, de ver vocês juntos. Acho que os vídeos do canal também vocês assistem juntos. Então isso é uma coisa também que é um motivo de muita honra pra gente. Então é isso, cara. A gente tinha essa preocupação muito grande, que era um vídeo de um tema delicado, mas ao mesmo tempo uma forma também da gente passar essa mensagem pras pessoas. E né, vou te Bebel? cortar um pouco, tá? Por favor. Além de honrar o Roberto, honrar você, como mãe. certeza. Obrigada. Que assim como a minha mãe soube, nesse momento, levar a família pra frente. Porque uma ocasião como essa pode... Olha, vou chorar também. Fica à Pode vontade. destruir tudo, tá? aqui, cara. Pode destruir tudo, mas não consegui você... nem falar. Imagina quantas vezes você não se escondeu pra chorar, pra não estar na frente deles e levando força pra Você eles. vai ao fundo do poço e você volta. Parabenizar tanto o Roberto quanto você como mãe. É isso, cara. Gente, aqui é o seguinte, eu acho que dá pra gente fazer uma forma um pouco diferente. A gente geralmente escuta as pessoas e vê as mentiras, mas eu acho que é uma coisa muito óbvia, é tudo mentira, né, gente? Graças a Vocês são Deus! Só uma pergunta, você é atriz? Sou. Parabéns, Eu falei que eu ia aplaudir ela! Sensacional! Ô Marjorie, mas você entende que depois desse vídeo aqui, eu não tenho dúvida que você vai fazer um papel gigantesco. Não, com certeza. Alô? Surreal o que você fez. Tem que olhar. Surreal. Não é absurdo. Agora, só o seguinte, gente, pra gente voltar a encerrar o vídeo, falar um pouquinho sobre esse camarada que tá aqui com a gente, né? Só uma virgulinha antes de você puxar isso. Como o vídeo da viúva, a minha mãe é viúva e a sua viúva, eu queria deixar um beijão pra elas também. Falar sobre a força e toda a história, que me emocionou muito aqui também. E aí? Batalharam pela gente e, graças a Deus, graças a elas, deu tudo certo. Obrigado, irmão. Obrigado por ter feito esse vídeo com a gente. Obrigado vocês, adorei. Obrigado por ter Que se bom que deu emocionado, certo. se divertido. Pô, que vídeo incrível. Não é um vídeo fácil. Foi muito Mas bom. eu acho que... Te não há- botamos numa, né? Eu adorei. Me chama mais vezes, por favor. Comenta se você acha que eu devo voltar. Estou invicto, eu posso vir mais vezes. Até eu perder, eu não volto mais. Demorou? E na próxima vez, um tema mais leve, tá bom? Quero, né, clima leve. A gente colocou você numa difícil, mas eu acho que ninguém melhor do que você também com a tua trajetória, com a tua estrada pra matar no peito e sair jogando com esse vídeo. Não tem jeito. Sempre foi sempre foi uma honra. É a primeira vez que tu vem, pô. Sempre acompanhei, então é uma honra estar aqui. Inclusive, já copiei alguns vídeos lá no canal Reversão. Mas assim, referência máxima do trabalho que vocês fazem. Um prazer gigantesco estar aqui nesse canal. E lá no meu canal também vai ter um conteúdo com eles, tá? E fica com o trailer do próximo vídeo aí. Nós somos aqueles caras e hoje é dia de quadro novo aqui no canal! Ó, mas eu não quero muito amizade não, que hoje é competição, beleza? Hoje é quadro novo aqui no canal que se chama o seguinte, Adivinhe o País. E o vídeo de hoje é a versão Europa, beleza? Quem começa? Ninguém Ah, não, começa. você fala a sua frase, verdade. Du kannst dein Pferd aus dem Regen holen, denn für Ausländer ist es teurer. Tem moleza. Hi, Filomei. Du kan take din pejsen, put it in the oven, and you will be.
Your sentence, please. Zet apart maar uit de regen, want voor buitenlanders is het duurder. Eu sei que ela falou do DJ Cereja ali. Bom, e pra você que ficou com a gente até o final, dá like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, tá? Comenta também e um beijo.